Olá, seja muito bem-vindo ao Business. A partir de agora você vai conferir. A Amazon ultrapassa o Walmart e se torna a maior empresa do mundo em receita. A Uber anuncia um investimento de 100 bilhões de dólares em estações de recarga para carros elétricos. A Microsoft planeja investir 50 bilhões de dólares em inteligência artificial no sul global. E ainda, presidente da Azul revela em entrevista ao Business detalhes dos novos acordos com as companhias American Airlines e United Airlines. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios que está no ar. Jovem Pan Business. E a dona da rede OXXO, escrita como Oxxo, né? Oxxo, a mexicana FEMSA anunciou planos de acelerar a expansão no Brasil ao longo de 2026. A companhia vê o país como um dos principais mercados de crescimento para o modelo de lojas de proximidade. Só em 2025, a OXXO contava com 607 lojas apenas em São Paulo. A meta para este ano é bem ambiciosa, é inaugurar uma loja por dia e fechar o ano com mais de 1.000 lojas espalhadas por todo o Brasil. Segundo a empresa, o desempenho foi impulsionado pelo avanço das vendas nas unidades já existentes e pela abertura de novas lojas, além de ganhos de eficiência operacional. A FEMSA destacou que a operação brasileira segue em fase de expansão e deve receber novos investimentos para ampliar a presença da marca, especialmente em grandes centros urbanos. A estratégia inclui acelerar o ritmo de inaugurações, fortalecer a logística e ampliar o sortimento de produtos, sempre com foco na conveniência e na proximidade com o consumidor, características consideradas centrais para o crescimento da rede no país. A companhia, que registrou prejuízo acumulado de pouco mais de 165 milhões de reais, também ressaltou que o nosso país tem potencial para se tornar um dos principais mercados do grupo no longo prazo, acompanhando a tendência de expansão do varejo de proximidade na América Latina. Portanto, essa loja, que é tão conhecida nos grandes centros, muitas vezes em uma rua tem até 2 unidades, ou você atravessa, está na esquina ali, tem uma outra unidade, vai ganhar mais unidades. E o Nubank divulgou os resultados financeiros do 4º trimestre de 2025, com números acima das expectativas do mercado. A fintech brasileira registrou um aumento de 50% no lucro líquido e atingiu o valor de 895 milhões de dólares. Esse valor foi impulsionado principalmente pela expansão da base de clientes e pelo avanço das operações na América Latina. O desempenho também reflete a estratégia de diversificação de produtos, incluindo investimentos, seguros e soluções para empresas, para as pequenas empresas. Com esses resultados, o Nubank sinaliza continuidade na estratégia de crescimento internacional e expansão do ecossistema financeiro, com foco em aumentar a monetização da base de clientes nos próximos anos. Eu falei do lucro. No ano passado, a gente tem um lucro que foi recorde, um lucro de 895 milhões de dólares, isso só no 4º trimestre, e a empresa, a fintech, com sede em São Paulo, fundada por Davi Vélez, um colombiano, bateu 131 milhões de clientes totais. 131 clientes é um número recorde, tanto de lucro líquido no 4º trimestre, 895 milhões de dólares, e no número de clientes, 131 milhões. É o banco privado, né? É o banco privado com o maior número de clientes no Brasil. Como diz a arte aqui no telão do Business, o roxinho do cartão lá, do cartão roxo, realmente cresceu. Indo para o setor de varejo, a varejista de moda Marisa fechou as portas
de uma de suas lojas mais emblemáticas, pelo menos de maior visibilidade, que é uma unidade da Avenida Paulista, em São Paulo, em um dos pontos mais nobres da via, próximo ao Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, o MASP. Desde janeiro, quem passava por ali já via que as vitrines, as janelas estavam cobertas, impedindo a visualização do interior da unidade. A companhia passa por um processo de reestruturação desde 2022, com mudanças na administração e fechamento de lojas. Aliás, nos últimos anos, fecharam mais de 100 lojas no Brasil. O fechamento dessa unidade, na Paulista, que aliás funcionou por 15 anos, é o símbolo do processo de reestruturação que a Marisa tem passado. Como eu falei, mudanças na administração e mudança na estratégia também da Marisa. A companhia, aliás, vale hoje uma pequena fração de quando estreou na Bolsa de Valores, isso em 2007, porque em 2007 ela chegou a levantar 506 milhões de reais e foi avaliada em quase 3 bilhões de reais. Quanto a Marisa vale hoje? Ela vale hoje algo em torno de 478 milhões de reais e o papel da companhia está negociado a menos de R$1. Isso mostra o desafio que uma varejista hoje tem, especialmente a gente está falando no caso da Marisa, uma varejista de moda tem enfrentando as mudanças do setor do varejo, isso no mundo todo, mas especialmente no Brasil e também no setor de moda. E as ações do grupo Pão de Açúcar chegaram a despencar quase 9% em um dia, após a empresa levantar dúvidas sobre a própria continuidade operacional. Esse alerta veio em meio à divulgação dos resultados financeiros e acendeu o sinal de atenção no mercado. Segundo a companhia, a incerteza está relacionada ao nível de endividamento e às condições de liquidez, o que pode comprometer a capacidade de honrar compromissos financeiros no futuro. O comunicado segue normas contábeis que exigem esse tipo de aviso quando há riscos relevantes para a operação. O mercado, como se vê, reagiu de forma negativa com forte queda dos papéis na Bolsa. As analistas apontam que o cenário aumenta a pressão sobre a empresa, que já enfrenta desafios para melhorar resultados e reduzir dívidas. Mesmo assim, o grupo Pão de Açúcar afirma que continua trabalhando em estratégias para reforçar o caixa, renegociar obrigações e garantir a continuidade das operações. O assunto agora é inteligência artificial. A Microsoft afirmou que está no caminho para investir cerca de 50 bilhões de dólares em projetos de AI voltados aos países do chamado Sul Global, que inclui regiões da América Latina, África e parte da Ásia. A estratégia da Microsoft envolve a expansão de infraestrutura digital, parcerias com governos e empresas locais e o desenvolvimento de soluções tecnológicas adaptadas às necessidades desses mercados. Segundo a companhia, a iniciativa busca ampliar também o acesso à inteligência artificial, acelerar a transformação digital e apoiar áreas como saúde, educação e serviços públicos, além de programas de capacitação profissional. No ano passado, a Microsoft fez um investimento muito parecido com esse, só que naquela ocasião o investimento foi para a Índia. Se a gente está falando agora de 50 bilhões de dólares, na Índia o valor foi de mais de 17 bilhões de dólares. E a Azul concluiu o processo de reestruturação financeira nos Estados Unidos. A companhia brasileira informou que as companhias americanas American Airlines e United Airlines terão cada uma 8% das ações da Azul Linhas Aéreas. As companhias americanas aportaram 100 milhões de dólares cada nesse plano de recuperação judicial da Azul. E nós vamos conversar neste momento com o presidente da Azul Linhas Aéreas, John Rodgerson, que gentilmente topou falar com o Business. John, sempre um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Concluído, enfim, o processo de reestruturação financeira nos Estados Unidos,
Qual é o panorama atual da Azul? E como é que você vê o futuro da companhia aérea a partir de agora? Sabe, Bruno, eu estou muito grato pela posição onde nós estamos neste momento. Nunca foi tão feliz com o nosso balanço e nós podemos olhar para frente com grandes sócios, United e American, os dois gigantes dos Estados Unidos entrando como equity em nossa história. E agora nós podemos focar no cliente, né? Quando nós estamos no stress da pandemia, da Porto Alegre, tudo o que aconteceu nos últimos anos, né? Foi difícil ser o melhor para nossos clientes internos e externos. Então, estou bem feliz agora para ser mais leve, com muito mais equity dentro do nosso negócio, e com isso nós podemos investir e recapturar todos os clientes que nós temos. O ano passado nós transportamos 32 milhões de clientes e nós éramos o quarto mais pontual do mundo, mas agora eu quero ser ainda melhor para nossos clientes. Você falou em leve, né, em deixar a companhia aérea mais leve, mas você me falou há pouco que você, como presidente da companhia aérea, você também está mais leve. Como é que foram os últimos meses do John Rodgerson participando aí dessa negociação toda? O Bruno não é só manjaro, né? É o stress que acabou. Então, eu tenho uma grande responsabilidade por 15 mil famílias que estão dentro da Azul, também para transportar 30 milhões de clientes ao ano. E nossa indústria é dolarizada, nossa indústria tem vários desafios. Então, o que nós queríamos ser é o mais leve possível, menos dívida, tiramos muito aluguel da aeronave e nós somos uma empresa muito mais eficiente agora ao sair do capítulo 11. Nós vimos nossos concorrentes fazerem isso, mas eu acho que nós fizemos isso em tempo recorde, né? Um concorrente nosso demorou 29 meses, outro 18 meses, nós fizemos isso em menos do que 9 meses e nós saímos muito menos alavancada do que o melhor ano da história da Azul. Bom, vamos voltar a falar aí das sócias de vocês a partir de agora. Como é que a American Airlines e a United Airlines participarão da Azul? Por exemplo, vai ter um compartilhamento de voos entre vocês todos? Com certeza, nós vamos ter code-share com United e com American. Você está mostrando o produto da American agora, que é o novos aeronaves que eles vão voar para o Brasil, uma coisa muito linda. Eles queriam associar as empresas deles, esses gigantes, como nossa marca, né? Porque nossa marca é considerada o melhor do Brasil, nós temos mais destinos servidos, nós temos o melhor tratamento com nossos clientes, mas nós podemos ainda fazer melhor. Isso que nós queremos fazer. Então, United e American vai ajudar a gente, vai ser parte do nosso conselho, vai ajudar a gente a continuar melhorando a experiência para o nosso cliente e nós vamos ter habilidade para conectar o cliente Azul com o mundo inteiro. Com esse novo momento da Azul, com novos sócios, você define como um novo capítulo da companhia aérea, John? Qual que vai ser a prioridade de vocês a partir de agora, olhando para o futuro da empresa? O Bruno, nós renascemos, né? Nós renascemos, como você citou, muito mais leve, muito mais eficiente. Então, mas o foco é nossos clientes interno e externo e crescer com responsabilidade, né? O Brasil é um país que tem vários desafios, né? Mais cedo este ano o real era 6,30, agora nós estamos celebrando que é 5,15, mas eu lembro quando foi 1,58 quando eu cheguei aqui em Brasil. Então nós vamos crescer com responsabilidade, com qualidade, isso eu acho que é mais importante. Ser o maior de mercado não é importante para nós, ser o melhor de mercado, ter o melhor serviço para nossos clientes, o que se importa, isso que nós vamos continuar fazendo. Nós vamos continuar investindo em Campinas, em Minas Gerais, em Pernambuco, no norte do país. Nós temos vários exemplos de onde nós podemos continuar crescendo com muita qualidade e com muita responsabilidade. Agora, saindo um pouco da companhia e vindo para a vida do passageiro. Tem possibilidade de redução de tarifas, John, e também aumento aí de ofertas no caminho?
Com certeza, quando eu estou pagando 500 milhões de dólares ao menos ao ano em juros e aluguel do aeronave. Então, quando eu estava todo aquele peso acima da Azul, era quase impossível fazer isso. Mas agora, andando mais leve, né, isso dá habilidade para ser mais flexível com tarifa e olhar mais a oportunidade. E o que vai acontecer é que vai ter mais oferta no ar. Nós estamos botando mais ou menos 20 aeronaves a mais a voar durante este ano. Então, a oferta, isso vai trazer uma melhoria na tarifa aqui para frente. As duas companhias aéreas, né, agora sócias de vocês realmente, né, a American Airlines e a United Airlines. Você sabe melhor do que ninguém que ambas são grandes rivais no mercado americano. Aqui no Brasil, a partir de agora, isso vai ser diferente, John? Com você, elas se tornarão amigas? Eu acho que eu devo receber o prêmio do Nobel, né, do Paz, porque eu se juntei a esses dois gigantes. Eles vão continuar concorrendo, né, mas eu acho que eles olharem o que nós temos do bem. E eles são investidores financeiros na Azul. Então, eles olharem nosso plano de negócio, eles gostarem do nosso plano de negócio, eles sabem que só a Azul conecta 60 cidades neste país, que meus concorrentes não estão se conectando. Então, como que eles podem oferecer a melhor coisa para seus clientes? Eles têm que ser lado a lado conosco. Então, eles vão continuar brigando, mas eu acho que dentro da Azul, eles vão ajudar a Azul a ser cada dia mais forte. E como é que foi a demanda nesse início de ano? Não vamos nem falar de 2025, porque 2025 é passado, mas como é que foram esses primeiros meses de 2026 e, claro, a sua perspectiva, a sua expectativa em relação a esse ano de 2026 no setor aéreo? Bruno, eu estou muito animado, eu estou vendo muito boa demanda no país neste momento. Olha o que está acontecendo com a inflação, com o desemprego, e olha o que está acontecendo com o real, né? Nós somos muito dolarizados. Eu sempre falo que a Azul e meus concorrentes, nós somos um produto importado no Brasil, né? Por causa do combustível, peças, tudo é importado. Então, o fato que já temos um câmbio muito melhor do que nós terminamos o ano passado, isso mostra que, puxa, nós temos muito mais flexibilidade ao longo deste ano. Então, o brasileiro quer voar com qualidade e nós queremos continuar destinando mais rotas e mais capacidade para ajudar as pessoas a voarem mais. Saindo um pouco e entrando num assunto sobre programa de pontos, né? Programa de fidelidade que as companhias aéreas têm e é um braço importante para qualquer companhia aérea. O programa de pontos de vocês, ele vai ter diferença, vai ser importante nessa nova fase? Com certeza. Primeiro, o cliente no primeiro lugar. Desculpa, primeiro, segurança no primeiro lugar e o cliente, tá? Então, como empresário, a segurança sempre está no primeiro lugar. Mas o cliente é a coisa mais importante que nós temos. Então, o que nós criamos foi novo tiers dentro da Azul para cuidar ainda melhor a nossos clientes prêmios, né? Então, nós estamos vendo isso no mundo inteiro. O cliente prêmio é muito importante. Nós temos que cuidar melhor deles, né? Eu tenho clientes que voam conosco 150 vezes ao ano. Imagine isso, né? O brasileiro voa a cada 2 anos, né? Mas eu tenho um cliente minha que está voando 150 vezes. Então, ele tem que ser tratado bem diferente. Eu nunca posso deixar esse cliente vai para meu concorrente. Então, eu tenho que cuidar dele da melhor forma possível. Então, sim, o programa de fidelidade é para ter o cliente fiel comigo e vice-versa. Então, eu tenho que tratar ele bem diferenciado. John, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes e eu nunca falei sobre impacto climático para as companhias aéreas. Nos últimos dias, a gente acompanhou a situação nos Estados Unidos com aeroportos fechados, especialmente na cidade de Nova York, aeroportos fechados, as aeronaves paradas. Qual que é o peso das transformações, mudanças climáticas para as companhias aéreas?
Sabe que nós temos o problema mundial com isso, que tem que ser tratado, né? Então, nós sempre temos que olhar segurança, ter certeza que você não voa quando você não deve voar. Então, cancelaram milhares dos voos em Nova York, e foi a decisão certa, né? Então, nunca queremos voar quando as condições não estão perfeitas para voar. Então, isso é uma coisa. Mas também a empresa aérea tem que ter flexibilidade, né? Então, olha o que aconteceu aqui em Brasil, em Rio Grande do Sul. Foi 18 meses atrás que fechou por 6 meses aquela região. Então, isso vai continuar impactando a nossa indústria. Nós temos que olhar maneiras para ser mais flexível, para ajustar a malha, para ajustar o que nós estamos fazendo, porque o tempo está mudando sempre e nós temos que ser flexível com isso. Muito bem, nós conversamos com o presidente da Azul Linhas Aéreas, John Rodgerson, que confidenciou a nós aqui do Business que é um homem muito mais leve a partir de agora, se comparado com os últimos meses que ele viveu, tanto nesse ano quanto e, sobretudo, eu imagino, nos últimos meses de 2025. É isso mesmo, né, John? Isso mesmo, eu estou mais leve, eu quero convidar todo mundo, vamos voar, né? Vai ter uma ótima experiência voando com a Azul, tem muitos destinos do Brasil para ser explorado, o brasileiro tem que voar mais dentro do Brasil, tem que amar ainda mais seu país. Eu conheço vários destinos que a maioria dos brasileiros ainda não conhecem, então vamos ser patriotas e vamos visitar este belo Brasil. Cita um destino imperdível no Brasil, um destino. Alagoas. Incrível, Alagoas. São Miguel dos Milagres. Vai lá e vocês vão amar. Muito bem, muito bem, muito bem. John Rodgerson, presidente da Azul no Business. Mais uma vez, obrigado. E olha, o Business vai fazer uma breve pausa e volta em instantes. Tempo do homem primitivo, a grande civilização grega, da Revolução Industrial até o mundo moderno, grandes guerras aconteceram, moedas foram criadas, inovações científicas mudaram o mundo e forjaram os povos. Todas essas transformações foram costuradas pelo fio invisível da economia. Esse conhecimento é a chave para entender as relações humanas, trabalho, negócios, investimento e política. Ao longo da minha carreira, eu percebi que muitas pessoas têm dificuldade em entender esses conceitos que são essenciais para as nossas vidas, para que a gente prospere. Quero compartilhar com você os fundamentos econômicos que moldaram e continuam a moldar o mundo. Entenda os segredos e transforme a sua forma de investir com o meu novo curso Economia Touro, os 200 conceitos que interessam. Acesse agora newcursos.com.br e comece a sua jornada. Vai, Torinho! E o Business está de volta para falar de Amazon, porque a gigante de Jeff Bezos se tornou a maior empresa do mundo em receita. Ela superou o Walmart pela primeira vez na história. A gigante do comércio eletrônico alcançou o topo do ranking global após registrar forte crescimento nas vendas, impulsionado principalmente pelo desempenho do varejo online, serviços de nuvem e publicidade digital. Dessa forma, o Walmart perde o título que mantinha há uma década. A varejista apresentou uma receita de 713 bilhões de dólares no exercício encerrado no dia 31 de janeiro. Esse valor ficou ligeiramente abaixo daquele da Amazon, que no início deste mês divulgou vendas líquidas de 716 bilhões e 900 milhões de dólares em 2025. Analistas avaliam que essa diversificação de serviços e o avanço da tecnologia devem continuar impulsionando o crescimento da companhia nos próximos anos, em meio à disputa acirrada entre as gigantes, entre as maiores companhias do planeta. Mas olha que interessante, a Amazon atingiu esse patamar de maior empresa do mundo em receita
passando por um ano turbulento, onde as ações, os papéis acumularam uma queda de 11% até agora e 10% em comparação com os últimos 12 meses. E olha só, a receita publicitária da Netflix deve crescer de forma acelerada nos próximos anos e superar a marca de 8 bilhões de dólares anuais até o fim da década. Segundo um estudo, o avanço será impulsionado pelo plano mais barato com anúncios, lançado pela companhia para atrair novos assinantes e ampliar o tempo de permanência dos usuários na plataforma. De acordo com o levantamento, esse crescimento da publicidade também acompanha uma tendência global: o aumento da concorrência entre serviços de streaming e a necessidade de diversificar receitas além das assinaturas tradicionais. Especialistas avaliam que, se mantiver o ritmo atual, a Netflix pode se consolidar como um dos principais players do mercado de publicidade digital. E a Uber anunciou um novo investimento para acelerar o desenvolvimento da mobilidade autônoma nos Estados Unidos. A companhia vai aplicar cerca de 100 milhões de dólares na construção de estações de recarga voltadas para veículos sem motorista. Esse projeto inovador prevê a instalação de uma rede de infraestrutura energética que vai atender frotas de carros autônomos elétricos. Lembrando que a empresa considera que essa frota autônoma é estratégica para o futuro do setor de transporte urbano. Segundo a Uber, o objetivo principal desse investimento é reduzir custos operacionais e ampliar a eficiência das operações com veículos autônomos, além de preparar o terreno para uma possível expansão em larga escala desse modelo de transporte. Esse investimento, 100 milhões de dólares, também reforça a disputa tecnológica entre grandes empresas do setor que buscam liderar a corrida pela mobilidade autônoma, vista como uma das principais transformações do mercado nas próximas décadas. E com a chegada cada vez maior das montadoras de carros elétricos, a Ford planeja fazer uma aposta ousada em um segmento novo: a produção em larga escala de baterias para armazenamento de energias renováveis, como a solar e também a energia eólica. A estratégia visa, em primeira mão, reverter prejuízos e dar destino a uma fábrica que hoje opera abaixo da capacidade nos Estados Unidos. A iniciativa faz parte de um plano para diversificar receitas e reduzir a dependência do mercado automotivo tradicional, que enfrenta pressões com a transição para veículos elétricos. Segundo a Ford, a demanda por sistemas de armazenamento de energia tem crescido rapidamente, impulsionada pela expansão das energias limpas e pela necessidade de estabilizar redes elétricas. Dessa forma, a montadora acredita que esse mercado pode se tornar uma nova frente de negócios relevante nos próximos anos. E com isso, o Business vai ficando por aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua confiança e lembre-se sempre, aquele recado de sempre: tenham todos bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau. Jovem Pan Business. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.